Evangelho de Lucas, no capítulo 3, dos versículos 21 até 38. Hoje nós vamos ver o batismo e fazer uma reflexão sobre a genealogia de Jesus. Na quarta-feira próxima passada, ainda no capítulo 3, nós vimos acerca do ministério de João Batista, o arauto do Senhor. No momento em que a gente viu o texto na quarta-feira, nós pudemos refletir sobre sua postura na propagação do Evangelho. Hoje nós vamos ver o batismo de Jesus e a sua genealogia. E o texto diz o seguinte, versículos 21 e 22. Ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado. E aconteceu que, enquanto ele orava, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e do céu veio uma voz que dizia: Você é o meu filho amado, em você eu me agrado. Baixe sua cabeça por um instante, vamos orar. Pai, muito obrigado por essa porção da tua palavra lida. E eu quero te pedir, Deus, no nome de Jesus, que o teu Santo Espírito a ilumine em nossas vidas. Muito obrigado, Pai. Amém, amém. Irmãos, percebam que aqui está um pouco diferente. Percebam que a minha roupa é diferente. É porque nós estamos tendo a escola bíblica de férias. Mais de 200 crianças estão sendo ministradas aqui por muitas equipes. E o que está sendo falado está sendo baseado no livro de Daniel e na inspiração da biografia, né, da pessoa de Daniel. E lá fala sobre tronos, sobre reinados, é por isso que está essa cadeira aí. Tem toda uma organização em vários circuitos, em várias coisas que acontecem aqui. Tem um ensino que está sendo ministrado ao coração das crianças. E esse ensino é muito sério. É por isso que está um pouco diferente. A igreja, você vê essas ornamentações, e eu também estou assim, né? Estou aqui, eu sou o guardião do Ministério Infantil, e eu peço aos irmãos que estejam orando, porque é maravilhoso, mas também é desafiador. Irmãos, mais de 200 crianças reunidas aqui. Eu acho que se ligar em série, uma na outra assim, ela liga essas lâmpadas tudinho aqui. Eu nunca vi tanta energia. Parece que não aconteceu nada, mas os professores estão tudo acabados. Mas voltando aqui ao texto no livro de Lucas, nós vemos aí em Lucas, de forma muito resumida, nesses 2 versículos, o batismo de Jesus. De fato, não há apenas no Evangelho de Lucas esse relato. Nós temos esse relato no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, logo no início do Evangelho de Marcos e no Evangelho de João também. É um relato que coexiste em todos eles. A pergunta, para que a gente possa entender aspectos desse texto, ela é muito simples. A pergunta é: uma vez que Jesus, ele não possuía pecado, e já que o batismo indica a lavagem dos pecados, por que, pois, Jesus se submete ao batismo? Por que é que, aparentemente sem necessidade alguma, Jesus se submete ao batismo? A resposta mais simples, é a ideia de que Jesus se identifica com a humanidade fazendo isso. Essa é a ideia mais simples. É a ideia mais próxima, mais rápida que nós podemos ter ao ler esse texto. Mas, irmãos, me permita esticar um pouquinho mais e mostrar alguns motivos a mais da motivação para esse batismo de Jesus. Em primeiro lugar, irmãos, quando isso ocorre no apogeu, no ápice do ministério de João Batista. João Batista era o arauto que antecede, preparando os corações das pessoas para o Senhor Jesus, para as verdades do Evangelho, mas, nesse momento, o próprio Jesus, aquele que
estava sendo anunciado, prestigia o ministério de João Batista indo até ele. Então, com essa atitude de Jesus, Jesus, de uma certa forma, está honrando o trabalho de João Batista. Jesus vai ser batizado no auge do ministério de João Batista. Segunda coisa que eu gostaria de acrescentar, e é muito interessante, é que ao fazer isso, ao dar esse exemplo, Jesus, ele executa algo que eu gostaria de chamar de pedagogia experiencial. Pela sua atitude, pela experiência que ele vai passar, Jesus nos traz o ensino da reflexão da mudança de vida. E ao trazer esse ensino de reflexão de mudança de vida, o primeiro elemento, e o elemento que aí é basilar, é fundamental, é a ideia da água, a água do batismo, que nos faz refletir a necessidade de sermos limpos, a necessidade de uma limpeza. Essa limpeza, ela é simbológica, essa limpeza, nesse momento, é exterior, mas, na realidade, ela aponta para uma graça, ela aponta para uma questão de modificação interior. Mas o fato é que a reflexão da necessidade de limpeza, de pureza. Jesus, ele era sem pecado, é verdade, mas e o pecado que viria a estar sobre os seus ombros posteriormente? E é. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 53. Isaías, profeta Isaías, no Antigo Testamento, no capítulo 53. Isaías, no capítulo 53, a partir do versículo 4. Veja o que diz a palavra de Deus. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então veja, Jesus, ele não tem pecado, mas na cruz do Calvário, o peso do pecado é colocado sobre os seus ombros. Então, de uma certa forma, o pecado que havia de vir posteriormente sobre ele é uma das marcas fundamentais de que esse batismo traz a reflexão. Ele não tem pecado, mas haveria de tomar sobre si o pecado de todos nós. Segunda coisa que eu gostaria de trazer nessa pedagogia é que no Antigo Testamento, quando alguém pecava, ele levava para o sacerdote um animal para ser sacrificado pelo seu pecado. Esse é o sistema sacrificial do Antigo Testamento. Em um determinado momento, todo o povo, havia aquele sacrifício que era o dia da expiação, em que o povo ele recebia uma ministração do sacerdote com 2 animais. Havia um animal que era morto pelo pecado do povo,
Mas havia um animal em que, de forma simbólica, era colocada a mão sobre ele, e aquele animal era despedido do arraial onde o povo estava, e era dito aquele animal, e a ideia é que aquele animal, ele levaria as culpas, as iniquidades, o pecado do povo, representado ali, saindo do arraial, através deste expiatório, não é? E aqui, nesse momento, envolvendo o pecado, porque João Batista prega arrependimento de quê? De pecado. Só que ele prega arrependimento de pecado, mas não há nenhum elemento de expiação para a culpa. Não há nenhum animal que sai daí representando isso. Sabe por quê, irmãos? Porque a culpa haverá de recair sobre ele mesmo. Ele não só haveria de tomar os pecados de todos nós, como a culpa dos pecados de todos nós estaria sobre os seus ombros. Foi isso que nós lemos também aqui em Isaías 53. Essa identificação, irmãos, é necessária, é profunda e ela aponta para um futuro não tão distante. Perceba também, irmãos, que nesse momento, essa atividade de batismo sendo executada por Jesus, ela não é uma atividade feita de forma mecânica, não é um rito religioso que está sendo feito sem discernimento. Não. Veja qual é a atitude que Jesus tem no momento em que ele está sendo batizado. Perceba o texto, versículo 21. Ao ser batizado o povo, ou ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi. E aconteceu que, enquanto ele, o que mostra, irmãos, que nesse momento do batismo, Jesus ele está em oração. E uma pessoa que ora e executa um rito como esse, que é um rito religioso, ele está fazendo de forma discernida. Ele está discernindo o que está fazendo. Ele raciocina no que faz. Ele decide no que faz. E nesse momento ele ora conversando com o Pai Eterno. Ele ora em atitude de reflexão. Ele faz de forma discernida. Ele se envolve como um todo nessa questão. O que nos traz a ideia de que Jesus está levando muito a sério isso que ele está fazendo. Você concorda? Jesus leva a sério o que ele está fazendo. Terceira coisa, capacitação. A partir desse momento, irmãos, e nós vamos ver no versículo 23, que é o próximo. Ora, Jesus tinha cerca de 30 anos quando começou o seu ministério. É o próximo versículo, o versículo 23. Então, qual é a marca inicial do ministério de Jesus? Ele começa o seu ministério com o batismo. Ele começa o seu ministério com o batismo. Por quê? Porque ele sabe que vai ser sobre ele esses pecados. Ele sabe que a culpa vai ser levada sobre ele. E ele sabe que vai sofrer. Ele sabe que precisa de ajuda. E ele sabe que essa ajuda ele vai receber. Porque ele não está só. O Espírito Santo do Senhor o apoia e o próprio Pai lança sobre ele uma palavra maravilhosa de bênção. Que coisa maravilhosa. O Espírito Santo desce com o seu poder, capacita Jesus. Eu quero entender e eu quero mostrar para os irmãos que Jesus é plenamente divino, mas Jesus também é plenamente humano. E o lado humano de Jesus careceu do apoio, da capacitação, da ajuda do Espírito Santo.
e da palavra abençoadora do Pai. Posteriormente, irmãos, e aqui a gente vê que após isso aí, o Senhor estará preparado. E ele vai estar preparado com a idade de 30 anos. 30 anos. Essa é a idade com que o sacerdote inicia os trabalhos sacerdotais. 30 anos. Aos 30 anos de idade, Jesus inicia os seus trabalhos, tendo o batismo como marca, tendo a capacitação do Espírito e tendo o apoio do Pai. Este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Por que o Pai o apoia? Porque o Pai sabe que este filho irá fazer a sua vontade. É posteriormente, irmãos, esse que é sacerdote, sumo sacerdote de todos nós, Jesus, ele também é cordeiro. O cordeiro pelo qual os nossos pecados vão ser eliminados de uma vez por todas e que a culpa sobre ele recairá. E posteriormente o próprio João Batista vai olhar para esse Jesus e vai dizer o quê? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus está em todo um processo pedagógico, experiencial, mostrando a importância, sendo capacitado, sendo aprovado e abençoado. Perceba o final do texto, o pai dizendo, o pai se dirige ao filho, você é o meu filho amado. Para essa tarefa de remover o pecado dos ombros da humanidade, colocando sobre os seus próprios ombros, Jesus, ele executa uma tarefa difícil, mas que era da vontade do Pai. E o Pai coloca sobre ele uma palavra abençoadora. Você é o meu filho amado. Em você eu me comprazo, eu tenho prazer, eu tenho alegria. E aqui, irmãos, uma pequena observação teológica. Na palavra de Deus, nós não temos escrito de forma objetiva o termo trindade. A palavra trindade, ela não existe no Novo Testamento, ponto. É verdade. Nem no Antigo, não é uma palavra bíblica. Mas eu também quero lembrar que no cristianismo, muitas outras palavras que nós utilizamos, que trazem conceitos que são mostrados na Bíblia, também, literalmente, não existem nela. Por exemplo, missões. Mas essa palavra é importante porque reflete a vontade do Senhor. E é algo que por trás dela traz um conceito que nós podemos ver na palavra de Deus. E aqui a gente vê algo interessante, aquilo que os teólogos chamam de mistério da fé. Por quê? Qual é o grande mistério da fé? Perceba, Jesus, o Filho, nas águas, o Espírito Santo desce em forma corpórea de pomba, e aqui o elemento, a forma corpórea de pomba é muito significativa. Muitos comentaristas vão apontar para a ideia de pureza, de delicadeza, de bondade, de graça, de misericórdia, é verdade. E nós vamos ver o Pai vendo toda essa situação e dizendo, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu tenho alegria. Me agrada, ele me agrada. Então, ao perceber essa dinâmica, nós podemos entender que os três são um. E Paulo vai mostrar, sobretudo na carta aos Efésios, no capítulo 1, que os três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, trabalharão integradamente e profundamente interessados e envolvidos na nossa salvação. Temos aqui Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, mas um grande mistério da fé. Os três são um.
é Deus Todo-Poderoso. Irmãos, existem outras expressões que supostamente tomam como base a palavra de Deus, mas existem outras expressões que fazem uma mecânica, modificando textos fundamentais da palavra, reduzindo a importância de Jesus e transformando o Espírito Santo, que é uma pessoa, um ser de pessoalidade, transformando-o numa energia impessoal e criando uma espécie de hierarquia, onde esse filho, como um ser criado, ele não teria o valor na mesma dimensão e proporção que tem o pai. A esse grupo dá-se o nome de testemunhas de Jeová. A teologia deles é assim. Se você pegar a Bíblia, chamada Bíblia Cristã do Novo Mundo, você vai perceber nessa escritura que o pai é o pai, o filho é um ser submisso, sem poder, e o Espírito é apenas uma energia divina. E a teologia cristã, ela não vai, digamos assim, encarar dessa forma. Baseado em textos corretos, em traduções corretas, nós vamos observar um fenômeno que não conseguiremos atingir pela nossa razão humana, mas não podemos negar a sua existência. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, mas os três são um. Os três são um. Não quer dizer que uma coisa que eu não compreenda profundamente, ela não exista. É melhor encarar isso como um grande mistério da fé, do que alterar os textos bíblicos para fazer com que uma sentença seja humanamente compreensível. Percebe? Então, irmãos, nós estamos diante de um mistério da fé, uma grande verdade. E agora vamos para a genealogia. Tenha só um pouquinho de paciência, porque a proposta é Lucas, versículo por versículo. E venhamos e convenhamos, irmãos, muitas vezes quando nós estamos lendo a Bíblia, sobretudo no Antigo Testamento, quando chega na genealogia, não sei quem gerou não sei quem, viveu não sei quantos anos, morei em tal lugar, teve filhos e filhas, passa, é um povo que eu não conheço, né? Só que aqui eu não posso ter essa postura, porque essa genealogia, ela é riquíssima, e existem detalhes que vocês precisam conhecer e que asseveram não só da divindade de Jesus, mas, sobretudo, da sua humanidade. Então, só um pouquinho de paciência. Vamos para a genealogia. O texto diz assim: ora, Jesus tinha cerca de 30 anos quando começou o seu ministério. Perceba, maioridade sacerdotal, maioridade levítica. Agora ele pode ministrar. E ele faz a sua ministração no tempo correto, porque ele vai ministrar primeiro aos judeus. A sua proposta, ela é universal, mas de forma prática. Ele começa no seu povo. Então, ele começa respeitando as questões do seu povo. Aos 30 anos, ele começa o seu ministério. Vamos lá. Era conforme se pensava. Filho de José, filho de Eli, filho de Matate, filho de Levi, filho de Melqui, filho de Janai, filho de José, filho de Matatias, filho de Amós, filho de Naum, filho de Esli, filho de Nagai, filho de Maate, filho de Matatias, filho de Semei, filho de José, filho de Jodá, não é Judá, filho de Joanã, filho de Reza, filho de Zorobabel, chegamos no exílio, filho de Salatiel, filho de Neli, filho de Melqui, filho de Adi, filho de Cozã, filho de Eumadã, filho de filho de Josué, filho de Eliezer, filho de Jorim, filho de Matate, filho de Levi, filho de Simeão, filho de Judá, filho de José, filho de Jonã, filho de Eliaquim, filho de Meleá, filho de Mená, filho de Matatá,
filho de Natã, olha os nomes já aproximando. Perceba que aí já estamos em 1 e 2 Samuel, já, ó, regredindo. Filho de Natã, filho de Davi, filho de Jessé, filho de Obed, filho de Boaz. Ó, a gente já está no livro de Ruth, estamos voltando lá para Gênesis. Olha só, filho de Salá, filho de Naasson, filho de Nadab, filho de Ademim, filho de Arni, filho de Esrom, filho de Pérez, filho de Judá. Em Judá a gente chegou em Gênesis. Filho de Jacó, filho de Isaac, filho de Abraão, filho de Terá, filho de Naor, filho de Serug, filho de Regaú, filho de Faleque, filho de Eber, opa, a gente até para o capítulo 9, 10 por aí, filho de Salá, filho de Cainã, filho de Afaxade, filho de Sem, filho de Noé, olha o começo, está voltando, filho de Lameque, filho de Matusalém, filho de Enoque, filho de Jared, filho de Malael, filho de Cainã, filho de Enes, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Gol! Chegamos no final. Glória a Jesus, chegamos no final. Irmãos, essa lista de pessoas que é chamada na Bíblia de genealogia, no que tange a genealogia de Jesus, ela só vai fazer sentido se você analisar a outra genealogia do mesmo Jesus que se encontra no livro de Mateus. No livro de Mateus, no capítulo 1, você tem outra genealogia. E quando a gente compara as duas genealogias, a genealogia de Mateus e a genealogia de Lucas, nós temos grandes informações que trazem um grande perfil maravilhoso, tanto de Jesus, como da situação onde Jesus se encontra nesse momento. Vamos àquilo que é comum, às semelhanças. A lista genealógica que tem em Mateus e a lista genealógica em Lucas, ela tem como pontos semelhantes os primeiros 14 nomes de Mateus também aparecem em Lucas. Só que os nomes de Abraão e de Davi tanto estão em Mateus como estão em Lucas. E o nome de Salatiel e Zorobabel também tanto estão em Mateus como estão em Lucas. Essas são as semelhanças entre as duas listas. Agora, quais são as diferenças? As diferenças ressaltam uma coisa que é chamada de problema sinótico. O que é isso? Acerca de um mesmo tema, um escritor do Evangelho escreve levando em consideração uma expectativa e outro escreve levando em consideração outra expectativa, outro ponto de vista, a mesma situação. E ao que tudo indica, irmãos, apesar do nome na lista genealógica de Lucas começar com José, na realidade, a pessoa que deveria estar ali deveria ser Maria. A lista de Lucas reflete a árvore genealógica de Maria e a lista de Mateus reflete a árvore genealógica de José. Porque na lista genealógica de José, no caso de Lucas, o nome de Maria foi colocado no nome de José. Aliás, o contrário, o nome de José foi colocado no nome de Maria. Porque Lucas, ele foi fiel à tradução, à tradição em escrever as genealogias, e a tradição indicava no século I que os nomes de mulheres não deveriam ser escritos em genealogias. Aí o que foi que ele fez? Para representar esse lado familiar, ele substitui colocando, ao invés de colocar o nome de Maria, ele coloca o nome de José. Agora, irmãos, acontece um fenômeno engraçado na genealogia de Mateus. Sabe qual é o fenômeno? Na genealogia de Mateus, apesar dela seguir o padrão genealógico
de José, que era o pai legal de Jesus, ele cita 4 mulheres na genealogia. Ele faz uma coisa que, em tese, não era aceitável como um registro, digamos assim, oficial. É uma coisa extraordinária em uma genealogia. Agora, por que ele faz isso? Na genealogia de Mateus, há um sentido de mostrar o caráter extraordinário do nascimento do rei Davi, que é um dos grandes referenciais para Jesus, no que tange a questão da realeza, Jesus como rei, e esse é o sentido que Mateus quer mostrar. Tanto é que o começo da genealogia de Mateus começa filho de Abraão, para identificar a etnia, e filho de Davi, para identificar a questão da realeza, do reinado. Por quê? Porque esse é o padrão referencial que Mateus quer mostrar em seu evangelho. Então, irmãos, vamos para outras diferenças interessantes. A lista de Mateus é menor do que a de Lucas. Em Lucas tem mais de 40 nomes. Em Mateus tem mais de 40 nomes. Em Lucas tem mais de 77. A lista de Lucas é maior, é mais extensa. O objetivo de Mateus é fazer a ligação de Jesus com a realeza, que é Davi, e com a etnia, que é Abraão. Já o objetivo em Lucas é distinto. Lucas quer mostrar que Jesus é pleno em sua humanidade. Ele coloca filho no finalzinho, olha. Filho de Adão. Filho de Deus. Ele ressalta a humanidade de Jesus. Isso é maravilhoso, é fantástico. As diferenças. Existe omissão de gerações na genealogia de Mateus. São omissões que, se eu fosse mostrar para os irmãos, haveria de tomar muito tempo. É informação teológica que você pode conseguir em bons livros de comentário sobre o livro de Mateus. Não vou perder tanto tempo com isso. Mas no livro de Mateus, a gente vê uma referência, porque a divisão assim o comporta, no que tange a questão do exílio do povo hebreu no deserto. Veja, a lista no livro de Mateus, ela é descendente. Lá é colocado o pai e o filho. A lista em Lucas, ela é ascendente. Vem o filho, depois vem o pai. Mulheres são citadas em Mateus. Lucas vai seguir o rito tradicional, vai omitir a pessoa de Maria, porque ele tem como objetivo fazer dessa lista uma lista historicamente correta. Essa não é a proposta de Lucas? Leia Lucas, capítulo 1, dos versículos 1 a 4. Ele vai dizer a Teófilo que está organizando informações mais precisas acerca dessa fé. Neste sentido, a lista dele será formalmente mais organizada, mais criteriosa. Irmãos, o que é que a gente pode aprender de uma genealogia? Uma vez eu estava numa igreja e o cara contou um testemunho engraçado. Eu ri muito. Desconfio até que não seja verdade. Sabe aquelas igrejas que o pregador chega no púlpito, pega a Bíblia e diz, Deus hoje vai falar. Aí abriu com os olhos fechados e apontou, vai falar aqui. Foi mesmo numa genealogia. Aí ele começou, não sei quem gerou, não sei quem gerou, não sei quem gerou, não sei quem gerou, não sei quem. Aí nisso entrou uma pessoa na igreja, ele estava meio embriagado,
mas estava assim, com a cabeça mais ou menos, estava meio. Aí ele entrou. Enquanto o pastor estava lendo a genealogia, que gerou não sei quem, que gerou não sei quem, que gerou não sei quem, e ele foi se impressionando com aquilo ali. Foi se impressionando com aquilo ali. Quando ele terminou de ler a genealogia, aquela genealogia grande que tem no Antigo Testamento, quando ele terminou, aí o rapaz levantou a mão, o pastor olhou e disse, pastor, esse povo todinho é crente? Aí o pastor, na sua compreensão do momento, disse, é. Aí ele disse, eu quero ser também, eu quero fazer parte de uma lista dessa também. Aí levantou a mão e entregou seu coração ao Senhor. Irmãos, pregar em genealogia, eu vou dizer, não é uma coisa fácil. Eu não estou aqui para pregar em genealogia, entenda. Mas nós temos duas grandes lições aí, tomando como referência o batismo de Jesus e tomando como referência a genealogia do Senhor Jesus. Em relação ao batismo, irmãos, eu quero dizer que o batismo, ele não pode ser encarado como uma coisa de pouca importância. Se nós formos fiéis ao texto bíblico, nós vamos ver que o próprio Jesus deu importância ao batismo. Ele mesmo foi batizado, mesmo tecnicamente falando, não tendo necessidade, mas ele se submete. E depois da ressurreição, nós vamos ver que a igreja primitiva, ela vai, digamos assim, colocar, ela vai hierarquizar duas ordenanças na igreja como ordenanças principais, que são o batismo e a ceia. Então, essas duas ordenanças são as duas ordenanças principais, que são meios de graça do Senhor em nossa vida. Através dela e de forma refletida, nós conseguimos entender como essa salvação nos alcança e, através dela, nós podemos expressar interiormente e publicamente as convicções de fé que estão em nosso coração. É importante, o batismo é importante. Não subestime a figura ou a ideia do batismo. Segunda coisa que a gente pode aproveitar como lição do batismo é no batismo de Jesus. Porque o batismo de Jesus, ele nos revela que Jesus se identificou com a humanidade. Jesus se identificou comigo. Jesus se identificou com você. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 4. Se você tem um texto bíblico, aliás, se você tem uma Bíblia e tem um lápis, marque esse texto para que você possa ler várias vezes e que esse texto possa gerar na sua Bíblia convicções de fé, na sua vida convicções de fé. Hebreus, no capítulo 4, dos versículos 14 até 16. Marque isso, leia isso em oração. O texto diz o seguinte: tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão de fé, né? Por isso, porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Quando você estiver em sofrimento e dor, lembre-se desse texto. Jesus também passou em sua vida como Filho de Deus, plenamente homem. Ele também sofreu e sofre como a gente muitas vezes sofre hoje em dia. Nós não temos um Salvador que não conheça as nossas dores. Ele passou por dores tão profundas e maiores até do que nós passamos no dia a dia, do decorrer das nossas vidas. E ele está apto, capacitado, ele sabe a dimensão
do que significa ser discriminado, ele sabe a dimensão do que significa ser rejeitado, ele sabe a dimensão do que significa ser desprezado, ele sabe a dimensão real da dor, do coração de alguém que muitas vezes tem fome, tem sede ou tem uma doença incurável. Ele sabe o tamanho da dor no seu coração, porque ele não é um sumo sacerdote isento da situação, não. Ele sabe como somos, ele se identifica por nós. Ele sofreu as mesmas coisas que hoje em dia nós sofremos, agora com uma enorme diferença. Ele não tem pecado. Mas ele sabe das nossas limitações. Irmãos, Deus é tremendo. Deus é tremendo, é maravilhoso. Enquanto existem expressões de religiosidade em que Deus trata, o Deus das outras religiões, tratam os seus adoradores como se fossem um nada, e que os adoradores se submetem a esses deuses falsos, adorando-os não por causa da honra, não por causa do respeito, não por causa do amor, mas muito mais por causa do medo. Nós podemos bater no nosso coração e dizer: eu adoro um Deus que conhece as minhas dores, porque Ele sofreu também, Ele sabe. Eu adoro um Deus que sabe dos meus limites, que sabe que muitas vezes eu falo besteira, como Jó falou. O povo fala, não, aí a paciência de Jó. Paciência de Jó. Você já leu o texto de Jó direitinho? Eu passei quase um ano falando sobre Jó aqui nessa igreja. Quero lembrar aos irmãos, de forma bem rápida, esse Jó dessa paciência que muitos dizem. Deixa eu lembrar a vocês, livro de Jó, capítulo 1, logo no início. Jó, homem reto, íntegro, temente a Deus, que se afasta do mal. Em um dado momento da história, para mostrar sua soberania, o Senhor permite, Satanás chega no conselho de Deus lá em cima, Deus identifica Satanás primeiro. O que é que tu está fazendo aqui? Eu estou parafraseando, viu, irmão? Não vou do mesmo jeito que está no texto, não. Mas a ideia é que Satanás estava ali e tal, no mundo. Aí Deus é quem provoca eles. Tu viste meu servo Jó? Homem reto, íntegro, fiel, temente a Deus, se afasta do mal. O que é que Satanás faz? Satanás sugere a Deus que a adoração de Jó é falsa. Como? Também. Tudo o que Jó faz, o Senhor abençoa. Assim até eu, né? Também, assim é fácil. É fácil adorar. Qual é a sugestão que está por trás? A ideia que Satanás quer mostrar é que se ele não fosse abençoado pelo próprio Deus, ele não adoraria a Deus. Aí o que é que Deus manda a que Jó faça? Pois bem, meu filho, pode ir. Vá a fundo. Satanás ataca Jó. De uma tirada só, Jó perde seus bens, sua reputação e honra, perde sua família. No final do capítulo 1 de Jó, Jó prova, em primeira instância, que Deus o conhecia e rebate a tese de Satanás. Qual é a resposta que Jó dá? O Senhor deu, o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Jó prova que sem as bênçãos nas mãos, um adorador pode ser um adorador. Aí começa o capítulo 2. No capítulo 2, do mesmo jeito, o conselho está reunido, Satanás sobe, Deus identifica, e de uma forma irônica, o próprio Deus mostra novamente a Jó. Eu não disse a você, o que foi que eu disse? Jó, homem reto, íntegro, temente a Deus, que se afasta do mal. Segunda investida de Satanás. Por que a segunda?
Porque Satanás não nos conhece por dentro. Satanás nos conhece por observação. Onisciente é Deus, Satanás é criatura. Agora a observação dele é muito observatória mesmo. Ele bota o olhão e ele vai para o tentativa e erro. Tentativa e erro. E na segunda tentativa, que é no capítulo 2, o que é que Jó faz? Deus faz. Jó, homem reto, íntegro, temente a Deus, se afasta do mal. Aí Satanás para Deus. Também pele por pele. Pode ver no capítulo 2 se a expressão não é essa? Pele por pele. Qual é a ideia? A ideia é simples. Deus, ele tem saúde. Pele por pele. Sabe por que é que ele está adorando? É fácil. Porque a desgraceira que aconteceu foi na vida dos outros, não foi na dele. Pele por pele. Aí Deus permite, mais uma vez, que Satanás vá na vida de Jó. Só que ele bota limite. Muito bem, pode tocar. Agora só tem uma coisa, você não vai matar ele não. Aí, olha, doença. E no final do capítulo 2, poucas pessoas percebem o que acontece ali. O que é que o próprio Jó diz. No final do capítulo 2, o próprio Jó vai dizer: aquilo que eu temia aconteceu. A bola bateu na trave. Aquilo que eu temia aconteceu. Aí sabe como é que começa o capítulo 3? Pode olhar, veja como é o texto bíblico no capítulo 3. Jó começa amaldiçoando o dia que ele nasceu. Maldito o dia que disseram na casa da minha mãe que nasceu um menino. Depois ele começa amaldiçoando a sua própria mãe e a sua própria família. Ele começa dizendo: maldito a mãe, o que gerou, que amamentou, poderia ter deixado esse menino morrer. Ele está falando dele mesmo. Agora, irmãos, aqui para nós, quem que nunca falou esse tipo de desabafo diante de Deus? Quem que em determinados momentos de agonia, de dor, nunca chegou para Deus dizendo: Senhor, se é para viver desse jeito, retira a minha vida, que eu não quero viver mais. Quantos de nós já não orou assim? Eu já orei assim. Eu já entrei em muitos cultos como esse, assim, com o coração todo destruído. E dizendo: Senhor, se é para continuar vivendo assim, eu não quero viver mais não, tira a minha vida. Agora, irmãos, existe uma coisa, uma esperança lá dentro do coração de Jó, que só Deus é quem podia enxergar. É por isso, irmãos, que quando a gente tem dificuldade, a oração é um grande canal, porque só na oração com Deus é que a gente pode abrir o nosso coração, e só Deus é quem pode ouvir palavras assim. E outra coisa, não é todo mundo que aguenta uma tirada dessa, não. Porque essa situação de pedir para pegar a vida do outro e bagunçar, como foi com a de Jó, não aconteceu uma vez só, não. Aconteceu duas. No Novo Testamento, abra sua Bíblia aí no livro de Lucas, no capítulo 22, os versículos 31 e 32. Deixe marcado para ler em casa, porque eu quero pegar aqui um pouquinho de velocidade. Você vai ver lá a mesma situação. Lucas, capítulo 22, versículos 31 e 32. Lucas 22, versículos 31 e 32. Lucas 22, os versículos 31 e 32. Olha o que o texto diz. Olha o que Jesus disse para Pedro. Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como um trigo. Eu, porém, orei por você, para que a sua fé não desfaleça,
E você, quando voltar para mim, fortaleça os meus irmãos. Sabe o que aconteceu aqui? Esse Satanás terrível foi atentar Jesus, dizendo: Jesus, deixa eu pegar a vida dos discípulos, deixa eu pegar a vida de Simão. Lá no Antigo Testamento, não foi com Jó, deixa eu pegar. Irmãos, Satanás sabia o valor de Pedro. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque Jesus não só sabia o valor de Pedro, mas sabia dos limites de Pedro. E essa é a grande diferença, irmãos. E vale a pena saber disso. Se Jesus se identificou com a humanidade no batismo, se identificou com as nossas dores. No Antigo Testamento, é esse Deus que vai até os limites de Jó, porque conhece, sabe que ele tem condições. Mas também evitou que fosse até os limites de Pedro, porque conhece, diz: aí não, eu orei por você, Pedro. Você, quando você se converter, irmão, o livro de Lucas só tem 24 capítulos. Está no 22, Pedro não está convertido ainda. Está no 22. Porque a experiência de conversão, irmãos, é uma coisa muito profunda, diária. Cada dia tome a sua cruz. Cada dia tem aspectos de nós que precisam morrer. Mas em relação a Pedro, Jesus, Deus dizia: aqui não. Eu orei por você, viu, Pedro? Quando você se converter, confirme com seus irmãos, viu? Mas eu orei por você. Não, Satanás, Pedro não. Em Pedro você não bota a mão não, viu? Em Pedro você não bota a mão não. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus conhece os nossos limites. E eu digo em nome de Jesus, que as dores, as tentações, as dificuldades que você recebe, é na dimensão que você pode receber, porque ao seu lado está um Deus que pode fazer com que você transcenda esses limites. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. A ênfase não está em que podemos todas as coisas. A ênfase está em que há um Deus que nos fortalece. E com esse Deus nós podemos ir a muitos lugares. O batismo de Jesus revelou que ele se identifica com a humanidade. O batismo de Jesus revelou uma estreita ligação que há entre o batismo e a oração. Um rito religioso, ele precisa ser discernido. O batismo mostrou que Jesus é do agrado do Pai, vai fazer a tarefa do Pai. O batismo nos mostrou que Jesus recebe capacitação espiritual. E quanto à genealogia? O que é que nós podemos aprender com a genealogia? Irmãos, a maior lição que eu vi sobre a questão da genealogia está nos escritos de um teólogo chamado Riley. Ele faz um levantamento que eu achei fantástico, fantástico. Eu quero compartilhar com os irmãos. Ele diz o seguinte: todas as pessoas listadas na genealogia, elas existiram, tiveram alegrias, tristezas, esperanças e temores. Elas tiveram preocupações, problemas, viveram planos, estiveram debaixo de sistemas, como qualquer um de nós. Mas todos passaram e se foram deste mundo para o lugar que lhes coube. E assim será conosco também. A genealogia nos mostra que nós estamos passando aqui na terra e que isso aqui é temporário. E que mais dia ou menos dia, nós não vamos estar em lista alguma mais. Essa lista nos mostra
que nós podemos louvar a Deus eternamente, porque no mundo onde existe morte, todos esses dessa lista aí morreram. No mundo onde existe morte, nós temos a possibilidade e a bênção de nos voltar para um Salvador vivo, porque o nosso Deus é Deus de vivos. Viva o presente. Esse é o momento de semear para o futuro. O que é que a genealogia nos ensina? A genealogia nos ensina, irmãos, que a vida é passageira. Um dia desse, meus cabelos eram tudo escurinho. Olha como estão, irmãos, olha aí. E a grande maioria eu pintei aqui. Louvado seja Deus, que ainda tem os meus. Toninho já começou o processo de arrebatamento, olha. Você vai encontrar com seus cabelos no céu, Toninho. Mas o tempo está passando, irmãos. Eu tive uma experiência hoje maravilhosa. A sala de oração da Escola Bíblica de Férias, ornamentada para receber as crianças, para interceder, que é uma mudança que está tendo na CBF. As crianças estão indo até a sala de oração para interceder lá, e a ornamentação da sala ficou linda. Quando eu abri a sala, da forma como ela estava ornamentada, linda, eu chorei ao ver o trono, entendendo que nós temos um trono no nosso coração. E importa saber quem é que está sentado nesse trono. É possível que nesse trono do nosso coração, o maligno esteja sentado. E muitas pessoas têm no coração o maligno implantado de tal jeito que não consegue ter uma visão espiritual real, verdadeira, da realidade de suas vidas, e não tem esperança alguma em seus corações de algum dia contemplar a Deus face a face, porque para eles o pecado é um estilo de vida. E ter comunhão com Deus muitas vezes não é uma coisa atingível na mente daquele que não tem o Espírito do Senhor em sua vida. Agora, irmãos, nesse trono pode não estar o maligno, mas pode estar nós mesmos. E quantos de nós tomamos as rédeas das nossas vidas, pensando que fazendo as coisas do jeito que a gente quer, como a gente quer, na hora que a gente quer, vai dar tudo certo? A palavra vai dizer no Antigo Testamento, livro de Provérbios, que há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o seu fim são caminhos de morte. O ideal, irmãos, é que no trono do nosso coração esteja sentado o Senhor Todo-Poderoso. Porque a partir disso eu tenho uma visão diferente do mundo. Quanto mais próximo eu estiver do Senhor, mais próximo eu vou estar do meu próximo. Desconfie de qualquer expressão de religiosidade que lhe aproxima de Deus, mas lhe distancia do outro. Desconfie disso. Porque quanto mais amor no meu coração eu tenho pelo Senhor, mais o Senhor consegue me mostrar o quão falho eu sou, o quão pecador eu sou, e quanto perdão desse Deus eu ganhei. Quanta misericórdia desse Deus eu ganhei. Isso me possibilita amar o outro com seus defeitos, com suas dificuldades, com suas fraquezas, entendendo que ele é um peregrino no caminho da vida, assim como eu sou. Então, irmãos, que a gente não tenha um espírito de orgulho pelo fato de ter tido um encontro com o Senhor, de conhecer um ou outro texto da Bíblia, mas que nós tenhamos a humildade de enxergar aquele que precisa do Senhor, independente, hoje em dia, da sua ideologia, do seu gênero, da sua forma de pensar, e chegar para ele e dizer: Jesus tem um plano para a tua vida. Ele consertou a minha, ele pode consertar a tua também. Ele me deu significação, ele pode dar significação à tua também.
A genealogia mostra isso, mostra que nós somos efêmeros. A genealogia mostra que o ponto principal do tempo não é o futuro. Às vezes a gente vive um futuro que a gente não fez nada por ele hoje. Tem gente que quer colher de um futuro que ele não dá uma ação sequer. Agora eu estou assim, mas quando eu passar no concurso da Polícia Federal, quando eu fizer isso, quando eu fizer não sei o quê, eu vou fazer uma dieta, quando eu fizer a dieta, vou fazer a bariátrica, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer. Ele começa a colocar suas esperanças no futuro, em que agora ele não está fazendo nada. E o pior, gente, nós perdemos muita energia emocional colocando as nossas vidas num passado que a gente não tem muitas vezes como resolver absolutamente nada. Ai, se eu tivesse casado com fulano. Ai, se eu tivesse estudado um pouquinho mais. Ai, se eu tivesse feito isso. Ai, se eu tivesse feito aquilo. Meu irmão, agora é tempo presente. Esse passado deve servir de ensinamento para a gente. O passado não pode ser uma âncora na tua vida. O passado deve ser uma moldura que te inspira a que você não ande pelos mesmos erros. Ou que você não cometa os mesmos erros. Não faça do passado uma âncora. Âncora é muito interessante, mas a função da âncora é afundar. E quando não afunda, emperra. Não faça do passado uma âncora, uma estaca na sua vida. Faça do passado uma inspiração. Se você errou muito no passado, aprenda com os erros. Se você acertou muito no passado, agradeça a Deus pelas oportunidades. O tempo é hoje. É agora. O que é que você tem feito com a sua vida? É essa a pergunta que a genealogia faz para a gente hoje. Em que estágio da vida você se encontra? Eu sei, irmãos, em que estágio da vida estou. Lá na oração das crianças, que é a oração de joelho e é sentado no chão, eu me sentei, o pé da chikungunya, eu cheguei. Para me levantar foi terrível. Pense numa coisa que mexe, parece aquele negócio de Jacó que segurou o anjo, mas o anjo deu uma pancada nele, que ele nunca mais foi o mesmo. Chikungunya tem o mesmo efeito, nunca mais meu pé foi o mesmo, esse aqui, não. Acabou. Essa mão também, ó. Tchau. Os cabelos brancos, as dores. E eu louvo a Deus pelas dores. Eu estava ouvindo o velho falando sobre as dores. E de uma forma muito irônica, ele disse para minha esposa, é bom, porque se eu acordar com dor, eu fico sem dor, eu fico sem medo. Meu Deus, será que eu já morri? Foi um velhinho que falou. Então, irmãos, essa é a vida e a genealogia nos mostra isso. O que é que você tem feito com a sua vida? Vamos ficar em pé, vamos encerrar esse culto. O que é que você tem feito com a sua vida? Faça uma análise. Veja onde ela está. Se existem coisas para serem resolvidas, se existem ciclos para serem fechados, feche eles. Não inicie novos projetos com projetos em andamento que precisam ser encerrados para que outras coisas comecem. Se você precisa iniciar novos ciclos, novos projetos, ou na sua vida você está em uma outra fase, precisa ir adiante, não tem forças, peça a Deus. Nós precisamos viver, e como é bom, irmãos, viver tendo o Senhor ao nosso lado. Como é bom, irmãos, viver tendo o Senhor ao nosso lado. Eu gostaria de fazer uma pergunta nessa noite. Existe alguém aqui na igreja que compreendeu essa mensagem? Que compreendeu a sua vida, que compreendeu que é pecador, que compreendeu que não pode andar sem Jesus. E nessa noite gostaria de entregar o seu coração ao Senhor Jesus. Há alguém nessa noite que deseja entregar o seu coração ao Senhor Jesus e gostaria de fazer nesse culto
junto conosco, intercedendo e clamando ao Senhor, há alguém, eu gostaria de pedir que viesse até aqui à frente para que eu pudesse orar por você. Há alguém que gostaria de marcar esse dia de hoje como um dia diferente em sua vida, dizendo, eu quero sim que esse Senhor faça diferença em minha vida. Há alguém? Reflita. Há alguém? Vem com ela, vem com ela. Está vindo aí? Louvado seja o nome do Senhor. Nunca duvide do Espírito de Deus, nunca duvide do Espírito de Deus, nunca duvide do Espírito de Deus, nunca duvide do Espírito de Deus. Nunca duvide do Espírito de Deus. Algum diácono podia estar aqui junto com ela. Nunca duvide do Espírito de Deus. Nunca duvide do Espírito de Deus. Alguém poderia entregar, ou quer entregar a sua vida ao Senhor nessa noite, fazendo dessa noite uma noite diferente, uma noite tremenda. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o texto diz que há uma alegria tremenda no céu quando alguém se arrepende. As pessoas têm a ideia de que lá no céu é um lugar triste, com aqueles anjos, com aquelas liras. Meu irmão, isso não é o céu. O céu, amor de Deus, não entende isso desse jeito. Aquele povo de branco, naquelas nuvens, tudo assim. Não, isso é o sanatório. O céu é diferente. O céu é um lugar de alegria. O céu é um lugar de regozijo. A alegria lá é intensivada. Quando um pecador se arrepende e ele precisa do Senhor. A alegria que lá estava é agora intensivada com essa decisão que essa jovem está tomando aqui. E como igreja do Senhor, nós vamos orar por ela. Porque, meu irmão, ela vai ser selada com o Espírito Santo da promessa, é verdade. Mas haverá uma batalha. Haverá uma batalha. Mas ela é mais do que vencedora em Cristo Jesus. E que a igreja deverá agir apoiando-a nessa nova caminhada. Essa é a nossa postura. Vamos orar. Pai eterno e santo, Deus poderoso, muito obrigado pela tua filha que hoje, Pai, toma essa importante decisão de reconhecer sua condição, mas de entregar o seu coração ao Senhor. Pai, restaura, renova, me uno a ela e peço, Deus, no nome de Jesus, que os pecados sejam perdoados. Meu Deus, meu Pai, clamo que o Senhor escreva o seu nome no livro da vida. E clamo, Deus, que toda hoste que venha se levantar no sentido de atrapalhar a sua caminhada, que caia por terra no nome de Jesus. E que ela possa caminhar firme a caminhada da vida, até estar face a face contigo. Pai eterno e santo, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Pai. Tu és o mesmo. Tu resgata pessoas, tu modifica histórias. Que o teu Santo Espírito a cele e que ela possa sair feliz com o Senhor. Deus eterno, muito obrigado. Nós oramos no nome de Jesus. A igreja diz, amém. Vamos orar. Aleluia, glória a Deus. Seja bem-vinda. Como é o seu nome? Talita. Deus te abençoe, Talita. Seja bem-vinda. Esse aqui é um grupo de irmãos que estão no mesmo caminho que você. E que nós vamos juntos caminhar até quando estivermos face a face com o Senhor. Vamos orar. Pai, muito obrigado por esse grande milagre que o Senhor nos concedeu hoje de vermos. E nós podemos identificar, Senhor, nos nossos corações, que o Senhor é um Senhor que resgata vidas. Obrigado, Pai, obrigado. Pai, eu quero clamar por cada filho teu que aqui está, que está nessa vida e que tem ciclos que precisam ser encerrados. Meu Deus, eu quero te pedir que o Senhor lhe dê força para encerrar os ciclos que estão abertos. Pai, eu também quero clamar, Deus, no nome de Jesus, por aqueles que precisam iniciar novos projetos, mas sentem-se fracos. Meu Deus, que o teu Santo Espírito abra as portas, restaure, renove e que novas oportunidades possam surgir, que eles possam ser bem-sucedidos. Deus, eu quero pedir por cada vida, cada família aqui representada.
clamo por uma noite de paz. Amanhã, Senhor, quando as tuas misericórdias se renovarem sobre nós, que as nossas forças estejam renovadas também. Muito obrigado, Pai. Eu oro no nome de Jesus, a igreja diz. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém, amém. Queridos, Deus abençoe vocês.